Os 5 euros que você de ficar atento depois de orar. Você já orou como todo o seu coração. De joelhos, lágrima nos olhos, palavras sans ração da alma. Mas mesmo assim, nada mudou? Você já sentiu como se o céu estivesse em silêncio? Como se Deus estivesse longe? Ou como se sua oração tivesse sido ignorada? Se isso já aconteceu com você, talvez o problema não esteja na sua fé, nem na sua oração, mas no que acontece depois que você ora. Muita gente ora com sinceridade, mas com atitude que, sem perceber, sabota a própria resposta que tanto esperamos de Deus. E como pedir por chuva, o ser de casa sem levar o guarda-chuva. A Bíblia nos ensina que orar não é só falar com Deus, é alinhar o nosso coração à vontade dele, e viver de acordo com aquilo que pedimos. Hoje, eu quero te mostrar 5 erros que muito cristão cometem depois da oração. Erro que podemos estar afastando a resposta que você tanto espera. O último erro é o mais perigoso de tudo. Ele pode, literalmente, anular o efeito da oração, mesmo que ela tenha sido feita com fé e sinceridade. Por isso, fica comigo até o final. Pouco que você vai ouvir aqui pode abrir o seu olho espiritual e te ajudar a se reconectar com o agir de Deus na sua vida. Erro número 1. Orar sem estar disposto a obedecer. Sim, tem gente que ora podendo direção, mas quando Deus responde, finge que não ouviu. Quantas vezes você pediu a Deus uma resposta, mas, quando ela chegou, doeu demais, parecia difícil demais, ou não era o que você esperava? Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico e em Mateus 19. E ele procurou Jesus com sinceridade. Mas quando Jesus falou o que ele precisava fazer, ele virou a costa e foi embora, triste, porque ele não estava pronto para obedecer. Deus não fala para a gente ficar igual. Deus fala para a gente mudar, para crescer, para viver algo novo. Mas se você ora podendo uma direção e depois rejeitar o caminho, você não está orando com fé. Está apenas buscando uma confirmação do que já decidiu sozinho. Tiago 1, 22 diz: Sejam praticando a palavra e não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. A oração abre a porta, mas é a obediência que faz você atravessar. Desobedecer depois de orar pode causar très ferida espiritual. Você se afasta de Deus sem perceber. Aos poucos, a oração vira-se um ritual, vazio, sem vida. Você perde a oportunidade que Deus colocou no caminho. Abraão, Moisés, Pedro, todos eles obedecerão. Se não tivessem dado o passo, teriam perdido o plano divino. Você entra em ciclo de frustração espiritual. Porque está esperando milagre, mas não está pronto para viver a mudança que ele exige. Se você quer ver Deus mover, esteja pronto para obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando custar algo. Porque a obediência sempre vraiment da vitória. Sempre, se quiser, posso continuar como o próximo héros da lista como o mesmo Tom. Quer que o siga, já parou para pensar que Neemias não se limitou a orar? Ele não apenas derramou sua alma diante de Deus, e ele se levantou, e ele tomou atitude. Ele pediu permissão ao rei, organizou os trabalhadores, enfrentou oposição, superou obstáculos, até que a reconstrução estivesse completa. Ele poderia ter esperado milagre que doce. Mas entendeu algo que muito ainda não percebam. Deus é através daquele que está disposto a se levantar. Tiago 2,17 nos lembra com clareza. Assim também ma fé, se não tiver obra, por isso está morta. Orar, e não agir, é como pedir chuva, mas não preparar o campo. E depois reclamar que a colheita não veio. Às vezes, Deus já respondeu. Já abriu porta. Já colocou recurso no seu caminho. Mas você não o percebeu, porque ainda está esperando que ele faça o que você pode fazer. Você quer novo emprego, mas ainda não atualizou seu currículo. Não enviou uma candidatura. Não se preparou para a entrevista. Quer restauração no casamento, mas não larga o orgulho. Não pede perdão. Não estende a mão. Deus museu terá, mas não remove sua perna por você. Jesus diz: Peçam, e será dado. Busquem, encontrarão. Batam, a porta será aberta. Mateus 7,7. Reparez, são três verbos de ação. Pedir, buscar, bater. A oração é o primeiro passo.
Mas a resposta vemos contou você caminhando na direção da promessa. Para agora eu reflita. Será que Deus já respondeu? Será que a bênção está diante de você, mas você ainda não tem coragem de agir? A fé verdadeira não o paralisa, ela impulsiona. Erro número 3. Retornar aos velhos pecados. Quando a pessoa oram com lágrima, prometem mudança. Pedem perdão com a alma apertada. Mas assim que a tempestade passa, voltamos aos mesmos erros de honte. Provérbio 26,11 nos traz uma imagem dura, mas real. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato répète a sua insensatez. É forte, mas é exatamente isso. A pessoa busca a Deus, e depois volta a abraçar o que casa destrui. Jesus, ao curar o paralítico de 38 anos, diz: Não peque, mas para que não te susta coisa pior. João 5,14. Você entende isso? Voltar ao erro pode gerar consequência pior do que honte. Porque agora, você conhece a verdade. E por que tanta gente volta ao pecado? Primeiro, confie arrependimento como remorso. Remorso é emoção. Arrependimento é decisão. Remorso sente. Arrependimento é age. Segundo, não elimina a brecha. Quer abandonar o vício, mas continua frequentando os mesmos lugares, andando como a mesma pessoa, alimentando os mesmos hábitos. A queda não é surpresa. É consequência. Romanos 6:1 a 2 pergunta: Vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Não. Que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O chamado de Deus não é para uma vida de repetição vazia, mas para uma transformação real. Você quer libertação? Então precisa fazer sua parte. Precisa fugir do que te derruba. Cortar pela raiz. Lutar com toda a força. Por coração sem ação é ilusão. Erro número 4. Duvidar do poder da oração. Muito oram. Falamos com Deus. Mas, lá no fundo, não acreditamos que Ele vai responder. Não acreditamos que Ele ouve. Que Ele se importa. Que Ele pode. Essa dúvida sutil, silenciosa, é um veneno na alma. Tiago 1,6 a 7 declara: Por ça, porém, com fé, sem duvidar. Poiquem duvida é como a onda do mar, levada agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa resbra quase alguma do Senhor. Você entende isso? A dúvida anula a oração. É como plantar uma semente, e depois arrancá-la da terra antes de ver brotar. Quando você ora, o logo depois diz: acho que Deus não vai fazer. Talvez não seja para mim. Ele é tem coisa mais importante para resolver. Você está cavando o próprio buraco da frustração espiritual. O problema não é que a foi Deus não responde. O problema é que muitas vezes a gente já desistiu antes mesmo dele agir. Hoje, Deus te convida a algo maior. A uma fé que não se fala, mas se age. Que não se pede, mas se move. Que não se ora, mas se compromete. Você está esperando Deus agir? Talvez Ele esteja esperando você se levantar. Talvez a chave que abre a próxima porta esteja na sua mão. Então orsim, mas levante. Orecim, mas haja. Orecim, mas mude. Porque Deus responde. Mas Ele é de através de quem está disposto a caminhar como Ele. Confiar em Deus é fácil quando tudo vai bem. Mas quando a resposta não vem, e quando o silêncio parece a única resposta do seu, muito cristão enfrentamos essa dor. El oram, el clamam. Mas sentem como se Deus não estivesse ouvindo. Mas será que Deus realmente ficou em silêncio? Ou será que a resposta veio de uma forma diferente da que você esperava? A dúvida começa a surgir quando você olha de me para a circunstância, ou de menos para o poder de Deus. Quando Pedro andou sobre a água em Mateus 14, ele começou bem. A fé o sustentava. Mas quando tirou o solo de Jesus, o foco no vento na sonda. O medo venceu, e ele afundou. Então Jesus olhou no olho dele e perguntou: O mesmo de pequena fé, por que duvidaste? A pergunta de Jesus ainda ecoa hoje. Por que duvidamos? O problema não está em Deus. O problema está na nossa capacidade de confiar, mesmo quando não entendemos. Muito desistem da oração porque queremos resultado imediato. Mas Deus trabalha no tempo certo. Livro vert em Abacuc 2,3 está escrito: Ainda que demore, espère,
pois certamente virá nao tardará. A resposta de Deus pode estar a caminho, mesmo que você anda nao a veja. Quando duvidamo, e como virá a costa justo no momento em que a bênção estava presta a chegar. Não permita que a dúvida rouba aquilo que Deus já começou a fazer. A oração eficaz não está apenas no que você pede, mas na confiança como que você espera. E agora, chegamos ao pior erro de tudo. Não vigiar por orar. Esse erro é traiçoeiro. Porque pode anular completamente tudo aquilo que você construiu na oração. Muito oram, pedem força, direção, livramento, mas depois becam a guarda. Se distraem, se acomodam, e não percebemos o perigo se aproximando. Jesus alertou em Mateus 26,41. Vigiem e orem para que não caiamos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne fraca. A oração é poderosa, mas não substitui a vigilância. O inimigo não ataca antes da oração. Ele ataca depois do culto, depois do jejum, depois do momento de consagração. Até Jesus, após 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo no deserto. Neemia também entendeu isso. Ele orou, mas colocou guarda de dia e de noite. Porque sabia, Deus responde, mas o inimigo não dorme. Quem não vigia depois de orar, se torna presa fácil. Fica espiritualmente vulnerável. Ora por libertação, mas que de novo porque não se protege. Ora por direção, mas se distrai comme qualquer atalo. Ora por bênção, mas perde tudo por falta de vigilância. En Pedro 5,8 nos adverte. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de você, anda ao redor como leão rugendo, procurando a quem possa devorar. Quem não vigia, que se afasta, se machuca, e o pior, não percebe que foi o próprio descuido que abriu a porta para a dor. Agora que você conheceu os 5 erros que não deve cometer depois de orar, partido e reflita. Você tem que doer algo deles? Orar sem estar disposto a obedecer? Ficar parado esperando sem agir? Voltar aos velhos pecados depois da oração? Duvidar do poder da oração quando a resposta não vem? Ou o pior, orar depois becar a guarda, esquecendo de vigiar? Esse erro não impedem Deus de agir, mas podemos impedir você de receber. Mas escute isso com toda a atenção. A graça de Deus é maior que sua fala. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Se você percebe que tem errado, não se condene. Se arrependa, corrija, recomece. Jesus nunca rejeitou o coração quebrantado. Ele conhece sua fraqueza, mas também conhece o seu potencial. Hoje, agora mesmo, você pode dar um novo passo. Pedir a Deus que renove sua fé, sua força e sua disposição. Porque a oração se revela se poder quando é acompanhada de obediência, fé, ação, vigilância. Deus responde àquele que o buscam com sinceridade. Mas o permanece de pé, quem permanece firme depois da oração. Agora me diga no comentário, qual desses você já comete? E como Deus te ensinou por meio dessa experiência? Compartilhe, testemunhe. Vamos crescer junto como irmão em Cristo. E se essa mensagem falou como você, se te despertou, se abriu solo, dex ce like, se inscreva no canal. Ajude essa palavra a alcançar outro coração que está precisando dessa verdade. Que o Senhor te abençoe grandement e até a próxima.